Boa tarde a todas e todos. Acho que é uma oportunidade ímpar, né? A gente está podendo fazer uma atividade interna do Partido dos Trabalhadores, do Setorial Estadual de Saúde. Acho que a coordenação do setorial tem feito uma agenda, né, permanente de debates, de questões em relação à gestão e à política de saúde nos governos petistas. E creio que esse debate da saúde mental, álcool e outras drogas é muito mais do que oportuno, está sendo pautado na nossa agenda. Bom, primeiro, acho que tenho que falar um pouco do local de onde eu falo, né, de onde eu venho. Na verdade, eu sou do município de Jundiaí, filiado ao Partido dos Trabalhadores de Jundiaí, sanitarista, não sou profissional da área de mental, não tenho trajetória na área da saúde mental. Minha formação, inclusive, de base é odontologia, cirurgião dentista, sanitarista, né? E tive a oportunidade de participar de governos, de gestões do PT, né? No município de Várzea Paulista por 8 anos, sendo os últimos 4 anos como secretário e tendo a oportunidade de trabalhar, inclusive, junto com a Estela, né, que foi minha adjunta, por 4 anos. E agora, em 2013, aceitei o desafio de assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Franco da Rocha, numa gestão também do Partido dos Trabalhadores. Franco da Rocha, né, não precisa nem falar, é o nome de um médico psiquiatra que fundou um dos maiores manicômios da América Latina, do continente americano, né, que é o famoso Complexo Juqueri. E, na verdade, o município de Franco da Rocha ele nasceu ao entorno de um manicômio, né? Então, a história da cidade, das pessoas da cidade, a vivência das pessoas está muito vinculada à história do Juqueri, né? Isso é comum em falas, todo mundo fala, não, meu pai veio para cá para trabalhar no Juqueri, né? A minha mãe trabalhou lá, não, quando eu era criança eu ia lá. É muito presente, muito forte, a história da cidade se confunde, né? E a gente parte de uma instituição manicomial que chegou a ter 20 mil internos, né? Chegou a ter 20 mil internos. A situação hoje, né, a partir a desconstrução do modelo manicomial, da reforma psiquiátrica, é de 180 internos. Então, houve um grande trabalho aí de desinstitucionalização, né? Claro que não como a gente acredita, como a gente deve, isso causa inúmeros problemas, inclusive, que depois eu vou estar pontuando aqui. Hoje, eu estive visitando há um mês atrás, né? Hoje, 180 internos são pessoas já com idade avançada, com baixíssima autonomia, muitos acamados, né? E a proposta, inclusive, do governo do Estado, isso é outra questão, né? O Juqueri não está diretamente sob gestão municipal, né? É outra dificuldade, está sob gestão estadual, é um hospital estadual, né? E a proposta do governo do Estado para o Juqueri hoje é desativar esses leitos como leitos psiquiátricos e transformar em leitos de cuidados prolongados, né? Me parece interessante, né? E à medida que tenha vagas, esses leitos possam ser referência regional e tal. Esse é o caminho que estão seguindo. Achei até interessante, né? Na medida em que a gente vê em muitos lugares que o processo de desinstitucionalização de leitos psiquiátricos está dando espaço para a institucionalização de leitos de álcool e drogas, né? O governo do Estado tem feito isso, né? Estimula a alta, até residências terapêuticas para acolher moradores de hospitais psiquiátricos e transforma esses leitos em internação para álcool e drogas, para atender toda essa questão de internação compulsória, etc. Bom, e qual é a história, né, da cidade e o que nós temos lá? Na verdade, a cidade que teve o maior manicômio foi um símbolo, né, da psiquiatria clássica. À medida que foi se desconstruindo, né, o manicômio, que se foi deshospitalizando, que se foi se reduzindo, não se teve um investimento em rede substitutiva. Então, um município com em torno de 140 mil habitantes, hoje, não tem um CAPS, não tem nenhum, vamos chamar, um ambulatório de saúde mental, naqueles moldes ambulatoriais, não tem.
Assim, saúde mental na rede municipal é zero, né? Zero não, nós temos alguns profissionais, algum trabalho, né? Então, assim, é de um extremo a outro, né? Do manicômio geral a não haver nenhum tipo de cuidado em saúde mental. E, né, quando a gente assume, a gente está quase 6 meses aí no novo governo, né? O nosso desafio é como constituir uma rede psicossocial, né, com essa história, com essa demanda que existe, que está aí perdida, né, e num município que é um município periférico da Grande São Paulo, um município dormitório, um município pobre, com baixa arrecadação, poucos recursos financeiros, né, e aí, né, esse é o desafio. A gente tem, hoje, o município já aplica quase 26% do seu orçamento em saúde, aplica mal, claro, a gente pode melhorar muito isso, né? Mas a gente sabe que não existe um limite maior dentro da disputa interna de governo por mais recursos para a saúde. A gente sabe que a gente pode conseguir, saúde está no discurso como prioridade de governo, o prefeito reafirma isso, né? Mas a gente sabe que existe um certo limite. A gente sabe que o financiamento federal, né, para a saúde em geral, para o SUS e para a rede psicossocial, embora tenha, a gente precisa reconhecer que cresceu, né, nos últimos anos, o nosso governo aumentou o financiamento, o incentivo para manutenção de toda a rede substitutiva e tal, mas ela representa uma parte do que custa, né? Toda vez que o município abre um serviço, você tem o financiamento federal e o município tem que arcar com, hoje, como não existe cofinanciamento estadual, né, nós não temos nenhum financiamento estadual para a rede de saúde mental e praticamente para nada, né, nenhuma das outras redes prioritárias, o município acaba tendo que arcar com mais recursos, né? Isso hoje acaba sendo um impeditivo para todos os municípios, mesmo para aqueles, né, que têm maior capacidade financeira, como São Bernardo e tal, chega um momento que isso limita. Além do que existe... Eu estou falando muito da fala da gestão, tá, gente? Acho que é um pouco essa contribuição que eu pretendo trazer aqui. Como um gestor que prioriza a saúde mental, que quer investir, que apoia a crise da reforma sanitária e psiquiátrica, tem de desafios para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? A Lumena também está num município agora, né, um pouco diferente da realidade de São Bernardo, né, em questão de financiamento, e acho que deve ter desafios semelhantes aos meus, né? Outra questão é a lei de responsabilidade fiscal, né? O limite de contratação de pessoal. A gente precisa de, né, política pública, política social, política de saúde, se faz com profissionais, se faz com gente, né? Com profissional de saúde, com gente cuidando de gente. E se a gente tem uma legislação que limita o nosso gasto, a nossa despesa em contratação, qual é a alternativa, né? A gente não pretende lançar mão de alternativas aí como terceirização, OS, OCIP, né, que não é o nosso jeito de governar em gestões petistas, mas, né, qual é a alternativa então? Acho que teve, inclusive, o setorial promoveu um outro debate discutindo isso aí a questão de um mês. E a outra questão também diz respeito para o município com esse porte, com essa demanda toda, né? Para a gente constituir uma rede de serviços, né, uma rede de saúde mental, vamos trabalhar aí, investir em saúde mental na atenção básica, constituir equipes de apoio matricial, através de NASFs, implantar CAPs adulto, CAPs infantil, CAPs álcool e drogas, trabalhar com CAPs 24 horas, consultório na rua, as casas de acolhimento, centros de convivência, as residências terapêuticas. Quer dizer, a gente já tem clareza hoje que em 4 anos de governo, né, agora 3 anos e meio, né, a gente está no momento de planejar, né, o PPA para os próximos 4 anos, tal, a gente já tem clareza que o projeto de constituição de uma rede física, a nossa situação, não é um projeto para uma gestão só. A gente, pensando numa rede toda completa, né, estou falando em rede física, né, em serviços e profissionais. Isso é um trabalho para 8 anos. Né? Claro que você constituir o trabalho, o cuidado em rede, em saúde mental, é um trabalho para décadas. Né, que não adianta só você
construir casinha, colocar profissionais lá e temos serviços e agora fazemos o cuidado em rede, né? Acho que a transformação do cuidado, do modelo, isso é outro investimento mais longo. Mas o investimento financeiro e físico, a gente já tem avaliado que vai ter que ser para um plano de 8 anos e aí a gente está no momento de fazer a escolha de Sofia, né? O que a gente começa? Por onde que a gente começa? O que a gente faz primeiro? Como é que a gente faz? Né? Tem uma demanda grande por álcool e drogas, mas tem toda uma demanda ali perdida de saúde mental, né? Bom, outro desafio, né, já falei um pouquinho, é a relação com a Secretaria de Estado da Saúde, né? O município tinha, né, um grande serviço estadual e convém aqui dizer que o Juqueri não era apenas um manicômio, ele também tinha hospital geral, também tinha pronto-socorro, também tinha maternidade, ambulatório de especialidades, né? E tudo isso foi sendo fechado também, né? E não houve transferência de recursos, os municípios de referência regional também não se organizaram, prepararam, priorizaram, né? E aí, o que tem hoje em termos de saúde mental, para falar que não tem nenhum equipamento de saúde mental, né, fora esses leitos psiquiátricos do Juqueri, tem um chamado CAISM, né, aquele Centro de Atenção Integral em Saúde Mental, estadual, que funciona para urgência e emergência, meio como hospital-dia, alguma coisa ambulatorial, né, mas que também feito em gestão e gerência por OS, com a Santa Casa, né, nem sempre no modelo da rede psicossocial, que eu já fiz algum diálogo, etc., mas não sei se tem como a gente, se vale a pena, se teria como a gente integrar esse serviço com a nossa rede, né? Acaba sendo a única porta de urgência, emergência, algumas internações, dali saem muitas internações para outros hospitais, né? O Estado encaminha, recebe, acolhe, né? E interna, não no Juqueri, não em Freixa, mas interna, né? Bom, e além da falta do financiamento, né? Não existe hoje um financiamento definido, um cofinanciamento definido do Estado para nenhum serviço da rede psicossocial que os municípios implantam. Tem um outro desafio, estava até comentando aqui com um grupo aqui antes de começar, que são as pessoas que foram internadas no manicômio, né, que em algum momento da desinternação acabaram sendo, vamos dizer, cooptadas, capturadas para algumas instituições privadas que existem no município, nos moldes de comunidades terapêuticas. Tem muito asilo, sequestradas, né? Inclusive muitos infelizmente, com a conivência de funcionários do próprio hospital, né? E que estão aí nessas instituições de longa permanência, e aí mistura de idosos, saúde mental, álcool e drogas, né? E aí muitas vezes com cerceamento de direitos, com apropriação de benefícios, uma situação bem grave e interessante, e que a gente tem se deparado, inclusive, por conta da questão do Ministério Público. O Ministério Público tem acionado o município, a gente tem tentado integrar, e a gente vai ter que dar uma resposta para isso, né? Porque as pessoas, né, saíram do manicômio, não se constituiu uma rede substitutiva, não se constituiu residências terapêuticas, e essas pessoas foram apropriadas por essas instituições aí privadas que fazem um trabalho bastante difícil, bastante complicado, né, de se trabalhar. Esqueci de falar também, né, o município também tem 7 unidades prisionais, sendo 2 hospitais de custódia, né? E eu tenho me aproximado mais da discussão da política de saúde prisional, e uma parte da política de saúde prisional passa pela saúde mental também, né? Seja nos hospitais de custódia, seja nos presídios. E acho que o quarto desafio que eu coloco é o trabalho realmente da cultura manicomial, né? Como é que a gente vai mudar essa cultura manicomial que está na cabeça das pessoas, dos munícipes, né?
quando você conversa com as pessoas falam assim: o tempo do Juqueri era bom, como o Juqueri era bom, né? E a gente desconstruir isso é muito difícil, né? Porque as pessoas nasceram, viveram, conviveram, né? E viram um manicômio símbolo ser desconstruído e vem aquilo como uma perda, né? Sim, sim. Sim, o Juqueri teve, né, não foi um manicômio nos moldes tradicionais, teve algum investimento diferenciado, né, para aquela época, para aquele momento histórico, né, o Juqueri houve um certo pioneirismo em algumas questões. Mas é muito difícil, né? Porque as pessoas falam: fecharam o Juqueri, agora está todo mundo abandonado, né? Porque as pessoas até muitas entendem, né? Os profissionais entendem realmente que nas conversas que o cuidado manicomial era ruim, que o que se fazia ali não era o correto, que era perverso, né? Mas eles não conheceram outro cuidado, né? Uma rede territorial, uma rede porta aberta, psicossocial, um outro tipo de cuidado. Então, para eles, representa um abandono, e é a realidade mesmo, né? Essa coisa do saudosismo do Juqueri é tão forte. Aliás, é uma coisa que é bom aqui até eu alertar para todo o pessoal do movimento da reforma psiquiátrica, do movimento de luta antimanicomial. A escola de samba X9 já definiu o seu enredo para o Carnaval de 2014 como a loucura e a insanidade, e vai homenagear o Juqueri. E a população da cidade está toda feliz com isso, né? Acho que isso pode ser uma boa oportunidade, né, dependendo de como a gente conduzir, se aproximar, vai ter escolha do samba enredo agora, da escola, né, de como que essa questão da loucura vai ser tratada por uma escola de samba no Carnaval, que pode, ao mesmo tempo, dar visibilidade para um modelo psicossocial, ou, ao mesmo tempo, dependendo de como a coisa for conduzida, pode reforçar um modelo manicomial, um modelo autoritário, de internação compulsória, né? Então, assim, estou muito receoso e acho que uso esse espaço aqui como alerta aí aos companheiros, que quem puder ativar toda a mobilização possível, né, no sentido de a gente fornecer subsídio, né, ao pessoal da escola de samba, ao carnavalesco, até participar do... Isso. Não, o Juqueri vai ser a apoteose, vai ser o final de tudo. Você conhece a Loucos pela X? Sim. Não sei, então esse eu li um pouco o enredo, né? Tive acesso, como é que vai ser e tal. Eles vão falar da loucura em vários momentos da história, alguns personagens históricos, vão trabalhar. Até interessante, vão falar o menino maluquinho, vão colocar algumas coisas assim. E o final é todo mundo indo para o Juqueri, o último carro, uma coisa assim. Então, acho que a gente precisa... Mas aí tem um alienista. Então, deve ter um alienista, deve ter um Machado de Assis. Mas acho que a gente tem que influir nessa história para, né, fazer do limão uma limonada. Bom, e assim, a cultura local realmente é muito forte, a questão da medicalização e da medicamentalização, né? É muito comum, agora, né, começando a trabalhar com a equipe lá, tem alguém trabalhando, de repente, ele tá mal, está com um problema psiquiátrico, né, está com atestado de 30 dias, está medicado, saiu, né, tem uma cultura... Eu falo que lá é a cidade dos psiquiátricos e a cidade dos enfermeiros, né, porque todo mundo ali trabalhou, né, no Juqueri, trabalha, conhece, e assim, a cultura realmente é muito voltada para a medicalização, né. Eu tenho um psiquiatra só na rede, e o que ele faz é trocar a receita e receitar psicotrópico. Tem em torno de 5 a 6 mil pessoas fazendo uso constante e contínuo de medicamento, né? E assim, a conversa com as pessoas é isso: qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade, um problema psiquiátrico, a gente precisa de medicamento, precisa de licença médica, precisa de atestado, precisa internar. É uma coisa... O discurso todo é esse, né? Bom, então acho que esse é o desafio, né? O que eu estou apontando aí como o que a gente tem aí de fortaleza, né, para se apegar, o que a gente tem também de interessante ali. Existe um compromisso formal do governo, né, com a saúde mental. No programa de governo do prefeito eleito já
já estava definido ali a implantação de CAPs, trabalho em álcool e drogas e tal, e ele tem estimulado, me dado esse apoio, então tem uma decisão política do governo de investir, né, nisso, de mudar essa história. Tenho tido uma boa relação com o judiciário local, por incrível que pareça. Conversei com juízes, promotores, eles são contra a internação compulsória. Quando tem alguma questão, eles mandam um ofício, viu, Estela, pedindo uma avaliação, o que a gente acha, não tem definido internação compulsória, não tem definido... isso, né? Isso, alguma coisa de bom teria que ter lá, né? Então, assim, isso interessante. Inclusive, o Ministério Público abriu inquérito civil público por conta dessas entidades aí privadas. Acabando. Entidades privadas, a gente começou a fazer um trabalho e tal, e veio uma recomendação do Ministério Público para que o município implante residências terapêuticas, CAPs e tal, não mandado, mas com uma recomendação, né, do Ministério Público. Eu tenho um grupo de trabalhadores muito pequeno, mas que está mobilizado, motivado e se mobilizando para a rede psicossocial. Na verdade, eu tenho um psiquiatra, 3 psicólogos, 2 assistentes sociais, que estão dispersos pela rede. Não tem um ambulatório, achei até interessante, porque eles estão na atenção básica, achei até talvez menos pior, né? Porque você desconstruir um ambulatório para transformar em CAPs, às vezes é mais difícil. Você tem os profissionais já no território, isso pode facilitar, de alguma forma, o trabalho. E uma parceria que está se firmando muito forte com a Rede SUAS, tem uma rede de CRAS e CREAS também se integrando ao trabalho na saúde, né? E a gente espera também ter, né, estava conversando com a Fernanda hoje, um bom apoio, né, técnico, financeiro e afetivo do Ministério da Saúde, né, porque acho que é simbólico, é emblemático, né, o município de Franco da Rocha, com toda essa história, ter um bom desenvolvimento e poder virar essa história aí de saúde mental para um outro lado, para uma outra forma, né, e com isso a gente conta aí com o apoio dos nossos companheiros aí do governo federal. Eu tinha para falar isso. Obrigado.